Bom dia, meus alunos. Vamos aqui tratar hoje do nosso penúltimo recurso da lista daqueles que a gente pretende tratar no âmbito do nosso semestre de letivo suplementar da Faculdade de Direito da UFBA, do nosso curso de Direito Processual Civil 3. É justamente o agravo em interposição, em recurso especial e recurso extraordinário, chamado agravo para destrancamento do recurso especial e extraordinário, ou também comumente chamado agravo do artigo 1042 do CPC. Está dentro dos chamados recursos de agravo, que são contra decisões monocráticas ou interlocutórias. Nós já tratamos lá atrás do agravo de instrumento, depois de determinado tempo, que é aquele que cabe contra algumas decisões interlocutórias proferidas por juiz de primeiro grau. Nós tratamos também do agravo interno, que é o agravo que cabe contra a decisão monocrática no âmbito do tribunal. E agora nós vamos tratar do agravo em recurso especial, que é o recurso de agravo que cabe contra as decisões de inadmissibilidade de recurso especial e extraordinário, decisões essas que são de competência do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Vamos começar a adentrar e tratar vamos começar a tratar das noções gerais, mas antes passar rapidamente aquela nossa agenda de sempre, aquele nosso roteiro que a gente faz, noções gerais, quando a gente também trata do cabimento e do fundamento dos recursos, os aspectos relacionados ao fundamento do recurso. Depois a gente adentra nos demais requisitos de admissibilidade, efeitos e procedimento. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para o conceito e depois a gente vai tratar o artigo 1030 em conjunto com o artigo 1042, que é da interpretação das normas subscritas nesses dois textos normativos que a gente deflui, ou deles deflui, o recurso de agravo em recurso especial e extraordinário. Então, como conceito, é o recurso cabível contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou especial, salvo quando a inadmissão seja fundada na aplicação do entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Como a gente já viu nas aulas de recurso especial e de recurso extraordinário, lá o recurso especial e extraordinário ele possui uma duplo juízo de admissibilidade. Você tem primeiro um juízo de admissibilidade preliminar promovido pelo presidente ou vice-presidente do tribunal, que está lá naquele complexo artigo 1030, em que dá ao presidente a possibilidade tanto de inadmissibilidade, quanto de consideração de prejudicado, como de seleção do artigo, que a gente vai tratar já já. A gente vai esmiuçar já já. E dentro daquelas possibilidades, para algumas das posições tomadas pelo presidente ou vice-presidente, caberá o recurso de agravo para destrancamento do RE e do RESP. Para outras hipóteses, caberá agravo interno para o pleno ou corte especial do respectivo tribunal recorrido. Tá bom? E para algumas hipóteses de conduta adotada pelo presidente no juízo preliminar de admissibilidade do RE e do RESP, não caberá recurso. Eu vou tratar já disso. Mas como vocês estão vendo, tanto o agravo quanto o próximo recurso que a gente vai tratar na próxima aula, que é o recurso de embargos e divergência, eles são recursos corolários decorrentes da interposição, admissibilidade e julgamento do recurso especial e extraordinário. Então eles estão, tanto o agravo do 1042, o agravo para destrancamento do RE e do RESP, como a gente vai ver na próxima aula, os embargos de divergências estão intimamente ligados com o julgamento, com a interposição e o julgamento do recurso especial e do recurso extraordinário, do recurso extraordinário e do recurso especial. Porque a gente vai ver, quando a gente vir aqui, lá ao final dessa nossa aula de hoje, quando formos tratar do julgamento do agravo em recurso especial e extraordinário, vocês vão ver que o julgamento dele pode ser a admissibilidade para, em conjunto, no mesmo ato, promover-se o julgamento do próprio recurso especial e recurso extraordinário. Mas vamos dar
um passo atrás para, na verdade, dar um passo à frente, porque já vou tratar com vocês aqui das hipóteses de cabimento. Mas ao invés de tratar a partir daqui, né, do conteúdo do slide, eu quero tratar com vocês a partir do texto do artigo 1030 e do artigo 1042 do CPC, que inclusive, né, foram artigos do CPC que já foram alterados e modificados no primeiro ano de vigência do CPC. Né? O CPC de 2015, mas entrou em vigência em março de 2016, e antes propriamente do início da vigência, já no início, antes propriamente da vigência, já veio a alteração, né? Da Lei 13.256 de 2016, que foi, digamos assim, o contra-ataque, o Império Contra-Ataca, entre aspas, né? A alteração legislativa do Império Contra-Ataca para os fãs de Star Wars, porque foi a possibilidade que os tribunais superiores tiveram para alterar aquilo que eles entendiam que iria trazer excesso de trabalho, mais excesso de trabalho, porque já há muitos recursos, isso é verdade, mas a solução não deve ser deixar de julgar, mas julgar os recursos que são interpostos. Mas aí o STJ e o STF, né, forçaram o Congresso a promover essa alteração e mudar o artigo 1030 e, por consequência, o artigo 1042, né, fazendo uma alteração muito grande na admissibilidade, né, do recurso especial e do extraordinário, e retirando uma parte grande da possibilidade de interposição de recurso especial e extraordinário. E aí, qual foi essa grande alteração do artigo 1030? Né? O artigo 1030 é o artigo que determina ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, né, quando interposto o recurso especial e recurso extraordinário. O artigo 1030 está lá dentro do capítulo de regramento da parte geral do recurso especial e extraordinário, aquele regime jurídico comum do recurso especial e extraordinário, e que dá ao presidente a possibilidade de fazer, né, de adotar, diante da interposição do RE e do RESP, uma série, entendemos nós, cinco condutas distintas. Porque na redação original do CPC era o padrão, ele promoveria a análise da admissibilidade e promovia aí a remessa ou o trancamento do recurso especial extraordinário. Agora não. Então, a primeira hipótese que nós temos é o seguinte: o presidente ou vice-presidente ele pode negar seguimento todas as vezes que o recurso especial ou extraordinário estiver em confronto, o recurso estiver em confronto e a decisão estiver em conformidade com precedente obrigatório exarado no âmbito dos tribunais superiores. Né? Recurso repetitivo, repercussão geral. Nestas hipóteses em que o recurso for atacar uma tese já fixada pelos tribunais superiores, uma tese jurídica já fixada pelos tribunais superiores, em precedente obrigatório, em recurso repetitivo, né? Em RDR, em IAC, no nosso entendimento, e em recursos repetitivos, em julgamento de casos repetitivos, lato sensu, vamos falar assim, ou na repercussão geral, o presidente do tribunal ele não permite a subida do recurso especial e extraordinário. Ele simplesmente nega seguimento, né, desta decisão. E esta negativa de seguimento não vai caber o agravo do 1042, o agravo de estrancamento. Não vai caber o agravo de estrancamento. Ele vai caber agravo interno para o âmbito do tribunal pleno ou aqueles que possuem a corte especial, fazendo distinguish, dizer assim, não, porque esse será o objeto do seu agravo interno, e não agravo que a gente está estudando hoje, é o agravo interno que a gente já estudou. Então, todas as vezes que o recurso estiver em confrontando uma tese fixada em precedente obrigatório pelos tribunais superiores, não vai caber o agravo para estrancamento, vai caber um agravo interno. E o que você vai ter que dizer nesse agravo interno para fim de subir é dizer que ao seu recurso não se aplica a tese fixada pelo Tribunal Superior. Porque a lógica do sistema, isso inclusive é um motivo de preocupação, a gente tratou disso lá em recurso especial extraordinário,
é o engessamento da jurisprudência fixada em precedente obrigatório pelos tribunais superiores. Porque qual é a lógica que a gente tem hoje a partir de 2030? Né? E tem alguma lógica falar nisso? Claro que tem. Porque não é possível que o tribunal fixe. A gente tem o dever, né, de integridade e tem o dever de manter organizada, íntegra e coerente a nossa jurisprudência, está lá no artigo 926 do CPC, né, o princípio da manutenção da integridade e coerência da jurisprudência. Eu não posso a todo momento estar promovendo recursos para que afronte. Mas em contrapartida, pelo sistema como ficou literalmente no artigo 1038, eu não tenho como rever esta decisão, porque não vai caber agravo interno, então o tribunal teoricamente não volta a rever, porque nenhum recurso especial extraordinário deve ser remetido aos tribunais superiores quando confrontar tese jurídica já fixada. Mas isso, assim, a doutrina vem trabalhando com soluções e isso é assunto para um outro momento. Mas, teoricamente, se na análise do recurso especial e do recurso extraordinário o presidente ou vice-presidente perceber que já existe tese fixada, ele não tem que remeter recurso especial extraordinário, ele nega seguimento e desta negativa de seguimento, na verdade, a prejudicialidade, vai caber agravo interno. A outra possibilidade que tem o presidente é encaminhar os processos ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação. E aqui é o oposto, se o acórdão recorrido divergir do entendimento. Então, se o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Tribunal Superior e o recurso diverge, eu não aceito o recurso especial extraordinário e não cabe agravo para destrancamento, caberá apenas agravo interno para distinguir. Se é o oposto, ou seja, a decisão recorrida é que diverge do âmbito da decisão proferida em tese, ao invés de eu subir o recurso, eu primeiro devolvo ao órgão judicante do tribunal recursal, reveja a sua decisão e eu estou lhe dando a oportunidade de readaptar sua decisão ao entendimento do Tribunal Superior. E desta decisão de remessa não cabe recurso. Depois da retratação ou não é uma outra história que a gente vai tratar mais adiante, tá bom? Mas dessa decisão que diz assim, poxa, esse recurso tem razão, porque realmente a decisão confronta a tese fixada pelo Tribunal Superior. Ao invés de eu mandar direto, eu devolvo ao tribunal. Desta decisão do presidente que devolve a Câmara no tribunal, vamos chamar assim, a Câmara Civil no Tribunal de Justiça, ou a turma no âmbito do TRF, né, da primeira região, para ficarmos aqui nos tribunais de jurisdição que tem jurisdição na Bahia, não vai caber decisão, e aí poderá ou não caber decisão depois do exercício da retratação. O presidente também poderá sobrestar o recurso que verse sobre controvérsia de caráter repetitivo, ainda não decidida pelo STF ou pelo STJ, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional. Então, aqui qual é a situação? Eu interponho um recurso especial extraordinário, mas o presidente verifica que aquele recurso que eu interpus já está sendo analisado no âmbito do STF ou do STJ, já está sendo analisado no âmbito do STF e do STJ, como caso repetitivo. Então, eu sobresto o recurso, digo, eu não vou mandar agora, porque é hipótese de sobrestamento, para que eu aguarde o julgamento lá e a partir da fixação da tese eu reanaliso. Então, eu sobresto. Também desta decisão, você não vai caber, não, caberá agravo interno para fins de distinguir, mas não vai caber para a subida imediata do recurso. Tá bom? Quarta possibilidade. Selecionar o recurso como representativo da controvérsia, tá bom? Nos termos do parágrafo 6º do artigo 1036. O parágrafo 6º do artigo 1036 que está dentro do regramento do julgamento dos recursos repetitivos. E aí fala da seleção pelos tribunais de alguns recursos que sejam representativos da controvérsia. Então, esta decisão do presidente também aqui é irrecorrível. Ele disse, olha, eu vou selecionar esse recurso, eu vou mandar subir, e aí eu já até antecipo que toda decisão de admissibilidade provisória de recurso especial e recurso extraordinário, ela não é, pelo presidente aqui, ela não é recorrível, ela vai poder ser reanalisada no âmbito do juízo definitivo de admissibilidade que será feito pelo STJ ou pelo STF, a depender do caso.
mas a decisão de admissibilidade, como a decisão de seleção, não cabe recurso. Tá bom? E por fim, e aqui é que a gente passa a adentrar no âmbito do cabimento do agravo que a gente está estudando hoje, agravo para destrancamento de RE e RESP, é quando ele promove o juízo de admissibilidade e, se positivo, ele vai remeter ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal. Mas se inadmitir, se o juízo for negativo de admissibilidade, aí caberá o agravo do 1042, o agravo para destrancamento. Agora, quando é que ele vai fazer essa admissibilidade? Ou seja, todas as vezes que não for uma das hipóteses acima. O que é que você entende com as hipóteses acima? Todas as vezes que eu não tiver controvérsia de repetitivo, lato sensu. O que é que quer dizer isso? Ou quando não teve decisão ainda, ou quando está pendente de decisão. Ou quando está pendente de decisão, ou quando eu seleciono para decidir, eu sobresto para decidir. Né? Então, na verdade, quando o recurso for inédito. Vai ser uma inadmissibilidade quando tratar as hipóteses de recursos inéditos, que não tenham sido tratados em recursos repetitivos e nem esteja em âmbito de julgamento, e nem esteja tramitando o julgamento relacionado a recurso repetitivo. Então, ou seja, todas as vezes que o recurso ainda, ou quando eu desrespeito, ou quando o órgão não exerce o juízo de retratação. Não é isso? Então, quando é que haverá essa análise? Recurso que ainda não tenha submetido ao regime de repercussão geral o julgamento de casos repetitivos, de recursos repetitivos. O recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia, então se ele foi selecionado eu vou analisar os demais requisitos. E B e C, o recurso recorrido tenha refutado o juízo de retratação, ou seja, aquela hipótese que eu verifique que a decisão está errada, que ela confronta a tese, remeto à Câmara Civil ou à turma do TRF, e ainda assim a Câmara Civil ou a turma, eles não promovem a alteração. E aí ele vai analisar os demais requisitos de admissibilidade. Então, assim, da decisão de admissibilidade, eu não tenho, nem da de seleção, eu não tenho o que fazer. Ele, remete ao STJ ou ao STF. Mas da decisão preliminar de admissibilidade, inadmissibilidade, que não admite, que não permite o processamento do recurso, caberá, neste caso, o nosso agravo do artigo 1042, que é justamente o recurso que a gente vai tratar hoje, né? Já com todas estas alterações legislativas que a gente tratou da Lei 13.256. Então, voltando aqui para a nossa sistematização em slide, então, quando é que caberá o recurso especial? Caberá o agravo para destrancamento de RE e RESP? O agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. Sempre que não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral aquele caso, né, e tenha sido, obviamente, de inadmissibilidade a decisão. Quando o recurso, apesar de ter sido selecionado como representativo da controvérsia, não tenha sido considerado inadmissível, não tenha sido considerado inadmissível ou não tenha sido considerado admissível, ou o tribunal recorrido não exerceu o juízo de retratação. Então, todas as vezes que era a hipótese do RE e do RESP subir, todas as vezes que deveria o RE e RESP ter sido julgado pelo tribunal, mas o presidente entendeu que ele é inadmissível, não pelas outras hipóteses do artigo 1030, mas sim porque, por exemplo, entende que esbarra na súmula 7, pois pretende revisão de prova, né? Ou que esbarra na súmula 11, porque pretende todas aquelas hipóteses de inadmissibilidade que a gente estudou lá em RE e RESP, ou seja, não cabe RE e RESP para reexame de prova, não cabe RE e RESP para reexame de matéria de fato, não cabe RE e RESP se tinha mais de um fundamento suficiente por si e não foi interposto, ou não foi impugnada a totalidade da decisão recorrida, ou não foi impugnado por RE a matéria constitucional e por RESP a matéria... Todas aquelas hipóteses, né, que a gente tratou lá, que poderiam ser de inadmissibilidade, se, por exemplo, o tribunal, o presidente ou vice-presidente do tribunal, entender que está numa daquelas hipóteses de admissibilidade, é aí que caberá o agravo para destrancamento. É aí que eu vou virar e dizer, não, você analisou errado, esse recurso não é intempestivo.
Ele é tempestivo sim, você contou errado o prazo, tá bom? E aí a gente vai ver mais adiante que isso pode ser sobre matéria de fato ou de direito, mas eu tenho antes que tratar com você uma outra situação. E naquela hipótese em que eu tenho mais de um capítulo de sentença, e um dos capítulos de sentença, por exemplo, já tem tese fixada e decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, e a outro capítulo de sentença é questão inédita e era hipótese de RE e RESP, mas o recurso especial extraordinário na sua integralidade foi inadmitido por estes dois fundamentos de decisão do presidente distinto. Disse, olha, em relação ao recurso especial ou extraordinário, nesta parte da decisão recorrida não cabe, eu vou negar segmento, considero prejudicado, porque já tem fixação de tese, ou seja, isso que você pretende discutir a título de danos materiais já tem tese fixada, e por isso eu nego o segmento, considero prejudicado seu recurso especial ou extraordinário nesta parte, e na outra parte, embora seja uma tese, uma discussão que ainda não tem precedente obrigatório de Tribunal Superior, eu entendo que você quer rediscutir matéria de fato. E aí, o que eu faço? Então, neste caso, você vai ter que interpor, dois ou três. Porque em relação à parte em que entende-se pela negativa de seguimento do recurso, pela prejudicialidade do recurso, considerando a existência de tese, não vai caber agravo para destrancamento, mas caberá agravo interno. E aí eu tenho que interpor o agravo interno desta parte, para que o tribunal local, por sua corte especial, pelo seu tribunal pleno, reanalise a questão e eu faça meu distingo de não se aplica para mim esta tese que foi fixada pelos tribunais superiores. E na outra parte, eu vou ter que interpor o agravo do 1042, o agravo em recurso especial extraordinário. E se, por exemplo, eu já antecipo aqui, se, por exemplo, eu tenho a interposição pretérita de recurso especial e de recurso extraordinário, eu vou ter que interpor um agravo para destrancar o RESP, o recurso especial, e um outro agravo para destrancar o recurso extraordinário. Porque a gente vai ver lá no final, quando a gente for tratar do procedimento, que o tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, julgará o agravo relacionado à parte da decisão que inadmitiu o RESP, e o STF julgará o agravo da parte da decisão do presidente ou do vice-presidente que inadmitiu o recurso extraordinário. Então eu posso ser obrigado a interpor até aqui 3 recursos. Um recurso de agravo interno para a parte que já tem precedente obrigatório, um recurso de agravo para destrancar o RE e um recurso de agravo para destrancar o RESP. Beleza? Desdobrando um pouco mais a questão dos fundamentos que eu estava tratando com vocês. No meu agravo, eu não posso e nem devo repetir as matérias tratadas no meu recurso especial, no meu recurso extraordinário. Deixa eu aumentar aqui e conversar com vocês um pouco mais de perto para vocês entenderem essa parte dos fundamentos aqui. Então vamos lá. Qual é a grande questão aqui? Eu não posso aqui, não devo aqui repetir o RE e o RESP, porque não é esse o objeto do meu agravo interno. O objeto do meu agravo interno é atacar os fundamentos da decisão que inadmitiu. Então, ou seja, o que eu tenho que atacar aqui? Eu tenho que atacar, por exemplo, olha, você, presidente, entendeu que o recurso era intempestivo, mas não era intempestivo. Você esqueceu de verificar que no dia X, último dia da interposição do recurso especial extraordinário, era um feriado local. E você esqueceu de ver que eu juntei na página 35, ou 235, a comprovação pela certidão do diário oficial do município que decretou feriado e paralisação de todas as atividades no âmbito daquele município.
Então observe, isso é importante, que apesar do RE e do RESP não poderem tratar de matéria de fato, o agravo para destrancamento poderá tratar de matéria de fato ou de matéria de direito. Poderá tratar de matéria de fato ou de matéria de direito. Seja, como eu estou pegando aqui num exemplo de inadmissibilidade do recurso especial extraordinário por intempestividade. Seja porque ele não analisou a prova do feriado e, portanto, decidiu errado sobre a tempestividade. Seja, por exemplo, porque ele não analisou a questão de direito sobre a tempestividade. Você contou o prazo de 15 dias para interposição, mas não analisou que eu me trato da defensoria e tenho um prazo em dobro. Ou de que há litisconsortes sucumbentes, e ambos os litisconsortes sucumbentes possuem advogados distintos, de escritórios distintos, e o processo é físico. Então, portanto, incidiria o artigo 229 e você, para dar prazo em dobro, você não percebeu o prazo em dobro. Então, isso é importante. Os fundamentos aqui não são do RE e do RESP, são os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, e este agravo poderá tratar de matéria de fato e de direito. Tanto matéria de fato quanto de direito. Segundo ponto relevante para a gente tratar aqui quanto aos fundamentos, é quando eu estou diante daquela situação em que eu promovo a interposição do RE e do RESP por mais de um fundamento. Exemplo, dissídio e ofensa à legislação infraconstitucional. No exemplo de RESP, vamos lá. E eu tenho a inadmissão por apenas um fundamento e a admissão por outro fundamento. Então o juiz vai lá e diz assim, não é hipótese de dissídio, mas realmente houve ofensa. A direito federal, né, infraconstitucional. Eu tenho interesse de agir para interpor o RESP? Não tenho. Eu não preciso interpor, o RESP não, me perdoe, o agravo para destrancar o RESP sobre o fundamento que teve na admissibilidade. Não, eu não tenho interesse de agir, eu não preciso interpor o agravo. Por que eu não preciso? Lembram, quando a gente tratou de RE e RESP, que o Supremo Tribunal Federal e o STJ não são apenas cortes de cassação, são também cortes de revisão nestes recursos e podem aplicar o direito conforme o caso? Então, nesse sentido, cabe o enunciado 292 da súmula do STF, interposto recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos elencados no artigo 101, 3 da Constituição, lembre que aqui é a Constituição de 77, a admissão por apenas um deles não prejudica o seu conhecimento quanto aos outros. Então, eu não preciso. Até porque também este juízo de admissibilidade feito pelo presidente ou vice, ele é um juízo preliminar. E o STF, no caso do RE, ou o STJ, no caso do RESP, não estão vinculados a eles. Ele pode entender, inclusive, que cabe sobre todo o tema. Ou como pode entender, apesar do presidente ter entendido cabível, o relator no STF ou no STJ entender que seja incabível. Tá bom? Porque lembrem que esse juízo que nós estamos falando aqui, que é atacável pelo agravo para destrancamento, é o juízo preliminar. Situação não é a mesma quando eu tenho interposição de RE ou do RESP contra mais de um capítulo da decisão. Então, a situação lá é outra. Ou seja, se eu pego o mesmo capítulo e digo assim, olha, o juiz julgou errado ao negar danos morais, né, porque ele fez isso em desconformidade com a jurisprudência de outro tribunal e porque isso ofende o artigo 186 e 926 do Código Civil. Então, são dois fundamentos para atacar o mesmo capítulo de sentença. Agora eu estou tratando de uma outra hipótese. Eu estou tratando de um acórdão que eu interpus RE e RESP contra dois capítulos distintos de sentença. O acórdão tem dois capítulos. Um que ele tratou do meu pedido de dano material e o outro que ele tratou do meu pedido de dano moral. Nesta hipótese, se apenas um dos capítulos for admitido, eu preciso interpor do outro, aí eu preciso. Por que eu preciso? Porque os capítulos de sentença têm que ser analisados independentes, porque se trata de acumulação de pedidos, são ações distintas que estão sendo ali julgadas numa mesma sentença, em capítulos distintos. E aí eu teria, se eu não
interpusesse o agravo interno contra o capítulo cuja decisão inadmitiu o RE e RESP, estaria permitindo a realização da coisa julgada. Seria uma hipótese de recurso parcial, né? E eu, ao exercer a prerrogativa de promover um recurso parcial, eu estaria, né, com isso, dando trânsito em julgado à parte que eu sucumbi e não recorri. Tá? E aí... Então vamos lá. Então, para a gente fechar aqui a noção sobre a questão dos fundamentos, a gente precisa analisar o enunciado 528 do STF, porque uma leitura descuidada diria que o enunciado 528 é o oposto do que eu falei. O enunciado 528 tem que ser analisado e interpretado em conjunto com o enunciado 292 da súmula do STF. Porque diz o 528, se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial pelo presidente do tribunal ACO do recurso extraordinário que sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independente da interposição do agravo de instrumento. E aqui ele fala em agravo de instrumento porque faz referência ao CPC de 73, quando este agravo para destrancamento de RE e RESP era formado por instrumento. Hoje não é mais agravo formado por instrumento, não é mais agravo de instrumento, ele é um agravo nos próprios autos. E dentro deste contexto, né, essa questão de parte tem que ser analisada no âmbito da profundidade do efeito devolutivo, porque senão estaríamos ofendendo a coisa julgada, tá bom? Mas essa parte geral é isso daí, a gente já andou muito, já falamos de muita coisa ao tratar dos cabimentos e dos fundamentos. Vamos para os demais requisitos de admissibilidade e aqui é rapidinho. Cabimento a gente já tratou exaustão, legitimidade não muda nada na forma do 996, partes, né, Ministério Público, terceiros interessados, é necessário ter interesse, e aqui eu não tenho peculiaridades maiores sobre interesse, como nós temos no recurso especial extraordinário, inexistência de fato impeditivo. Sobre a questão da regularidade formal, prazo 15 dias também, né, o único recurso que não tem prazo de 15 dias é o embargo de declaração. Quanto à regularidade formal, cabe de erro em procedendo, como também de erro em judicando. Então, judicando, a gente falou muito, mas não deu um exemplo de erro em procedendo, é a hipótese da inadmissibilidade sem fundamentação. A decisão do presidente ou vice-presidente inadmite o RE e RESP com deficiência de fundamentação. Eu posso interpor o agravo postulando isso, a anulação dessa decisão, para que seja proferida outra com fundamentação, dirigida diretamente ao vice. Um detalhe, o CPC expressamente dispensa o preparo, viu, pessoal? Então não tem preparo, ao contrário do RE e do RESP, e ao contrário dos embargos de divergência, que também são relacionados ao RE e RESP, que a gente fala na próxima aula. Tá bom? Seguindo adiante, efeitos. Não tem efeito suspensivo, aquela regra geral de que não tendo efeito suspensivo, o relator poderá deferir efeito suspensivo na forma do 995, tem maiores segredos em relação a isso, eu posso requerer excepcionalmente, mas como regra, o agravo de destrancamento de RE e RESP não possui efeito suspensivo. Regressivo tem, né? Como todos os recursos de agravo, a gente já viu isso daqui, todos os recursos de agravo, então o agravo de instrumento, o agravo interno e também o agravo para destrancamento do RE e RESP, tem efeito regressivo. Pode o presidente ou vice-presidente, ao ser interposto o agravo interno, voltar atrás, né, dizendo de fato não houve intempestividade. Não, de fato não se pretende reanalisar questões de fato ou de prova e, portanto, o recurso deve subir. Tá bom? Seguindo aqui para o final, vamos tratar do procedimento do agravo em recurso especial e recurso extraordinário. Primeiro vamos tratar da interposição e do processamento no juízo ACO. Então a interposição é feita por petição nos próprios autos, dirigida ao presidente ou vice-presidente, que intimará o agravado para apresentar as contrarrazões, também no prazo de 15 dias, e aí ele promove o exercício do juízo de retratação. Se por acaso ele se retrata e admite, né, remete para o tribunal. Mas se ele não se retrata, ele também remete para o tribunal, porque ao contrário do RE e do RESP, em que o presidente do tribunal recorrido ou vice-presidente do tribunal recorrido possui juízo preliminar de admissibilidade, quanto ao agravo
em RE e RESP, quanto ao agravo que estamos estudando, quanto ao agravo do artigo 1048, ele não possui juízo preliminar de admissibilidade. Então ele não pode, por mais que entenda que seja inadmissível o agravo, por exemplo, porque entende que é intempestivo o agravo, ainda assim o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido não vai poder inadmitir o agravo, ele tem que remeter direto. Inclusive, se assim o fizer, você disser, não, eu não vou remeter o agravo, porque o agravo foi intempestivo, foi mais de 15 dias depois da prolação da publicação da minha decisão de inadmissibilidade do RE e RESP. Ele está sujeito a sofrer uma reclamação, né? E a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica já nesse sentido, né, de que não há juízo de preliminar de admissibilidade pelo presidente ou vice quanto ao agravo e que, portanto, se ele não remete o agravo de destrancamento, o agravo em recurso especial extraordinário, ele está usurpando competência do Tribunal Superior, porque a competência para a admissibilidade do agravo é exclusiva do Tribunal Superior e havia usurpação de competência. E a gente vai ver na aula de reclamação que uma das hipóteses justamente de admissibilidade da reclamação é quando o juízo inferior usurpa a competência do juízo superior, tá bom? E aí a gente tem que tratar aqui agora do juízo ad quem em duas situações, quando a interposição é simultânea e quando não há interposição simultânea. Interposição simultânea que eu falo é quando teve interposição conjunta de RE e de RESP e houve a inadmissibilidade dos dois, e aí eu tenho que propor agravo para destrancamento dos dois. Eu tenho que propor dois agravos. Um agravo para destrancar o RE e um agravo para destrancar o RESP. Se, por exemplo, o RE foi admitido e o RESP não, eu teria que interpor apenas o agravo contra o RESP. Mas aí, vamos supor que eu tenha interposto contra o acórdão recorrido o recurso especial e o recurso extraordinário, e foram inadmitidos recurso especial e recurso extraordinário, e eu promovo, portanto, a interposição de dois agravos, um para destrancar o recurso especial, o outro para destrancar o recurso extraordinário. E se eu tiver somente um, vai apenas para o tribunal que eu interpus o único agravo, tá bom? Se só eu interpus RE, porque só tinha questão condicional, um agravo apenas, vai direto para o STF. Se eu só interpus RESP, porque era só questão de direito federal infraconstitucional, só um agravo, vai para o STJ. Mas indo para os dois, eu remeto para o STJ, aquela mesma lógica do recurso extraordinário, do recurso especial e do recurso extraordinário, eu remeto para o STJ julga e remete para o STF, para que o STF julgue, tá bom? Só uma lembrança aqui, né? Não sei se vocês lembram, nós falamos da jurisprudência do STJ e do STF, que neste ponto é unívoca, no sentido de que, havendo mais de um fundamento constitucional e infraconstitucional suficiente por si só para manter o recurso, se eu remeto para o STJ e o STJ inadmite o recurso especial, o recurso extraordinário já está prejudicado, assim como o agravo também estará prejudicado no âmbito do STJ. Lembrem disso, tá bom? Para o agravo também se aplica, o agravo para destacamento de RE e RESP, o regime de julgamento de casos repetitivos, né? A gente já viu que, apesar de uma leitura rápida, lá no artigo 1036 seguintes, parecer que o julgamento de recursos repetitivos é somente de RE e de RESP, de recurso especial e de recurso extraordinário, porque está regrado dentro desta forma, recurso especial e extraordinário, a gente entende que existe um microsistema de julgamento de casos repetitivos, que tem o julgamento de RE e RESP repetitivos, os seus recursos conexos, né, o agravo para destrancamento de RE e RESP e os embargos de divergência de em RE e RESP, né, também podem ser processados pelo regime de repetitivos, e na verdade eles têm que ser interpretados em conjunto ainda com duas incidentes, o IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, e o IAC, que todos eles em conjunto fazem, né, o microsistema de julgamento de casos repetitivos, tá bom?
Então, se eu tiver vários agravos tratando de um mesmo tema, o STF ou o STJ poderá, no âmbito da sua competência, julgar estes agravos no regime de repetitivos. Por fim, o julgamento no âmbito do STF e do STJ, ele pode ter alguns desdobramentos. A primeira coisa é o seguinte: no âmbito dos regimentos internos, cabe ao presidente do STF e do STJ fazer um conhecimento monocraticamente dos agravos. E se for, e destrancamento RE e RESP, e se for a compreensão do presidente, que estamos diante da hipótese do artigo 932, inciso 3º, ou seja, aquelas hipóteses de manifesta inadmissibilidade, o próprio presidente nem distribui a um relator e o próprio presidente inadmite este agravo, né? E inadmitirá se for manifestamente, monocraticamente, se for manifestamente inadmissível o agravo. Desta decisão que é monocrática, como a gente sabe, cabe agravo interno. E aí, sendo interposto o agravo interno, sai da competência do presidente e remete-se à competência de um dos ministros relatores em uma das turmas do STF e do STJ. Tá bom? Não sendo hipótese de análise do presidente de manifesta inadmissibilidade, vai ser distribuído o agravo para o destrancamento do RE e do RESP para um relator. Este relator, ele poderá ou negar provimento ao agravo, né, para julgar o RE e RESP, ou negar ou dar provimento ao agravo para julgar o RE e o RESP, nas hipóteses do inciso 4º e 5º do 932, que são, né, justamente aquelas hipóteses em que ou a decisão, a decisão recorrida está de acordo com precedentes obrigatórios do STF e do STJ, e, portanto, essa decisão, né, deve ser mantida e, portanto, o agravo deve ser negado, ou porque o próprio relator do âmbito do STF e do STJ entende que a decisão está errada por estar em concordância com o precedente obrigatório. Então, o próprio relator poderá promover, dar provimento monocraticamente ao agravo, monocraticamente a este agravo, para julgar a partir daí o recurso. E, se for o caso, também monocraticamente julgar o RE e o RESP. Julgar o RE e o RESP. Tá bom? Desta decisão que negar ou der provimento ao agravo, e se for o caso, porque ele também pode dar provimento ao agravo e julgar monocraticamente o RE e o RESP, sempre que todas as questões ali estejam de acordo com precedentes obrigatórios dos tribunais superiores, desta decisão caberá agravo interno. Tá bom? Toda decisão monocrática caberá agravo interno. Não sendo hipótese de decisão monocrática nem pelo presidente do STF e nem pelo relator do agravo interno, né, ele remeterá para julgamento colegiado o agravo interno, que poderá julgar conjuntamente o RE e o RESP, E, neste caso, cabe sustentação oral. O comum, inclusive, quando ele remete para julgamento colegiado, é esse: remeter para julgamento colegiado o agravo e o RE e o RESP. Já julga, já diz assim, já entendo que a decisão monocrática que inadmitiu o RE está errado, o RESP ou o RE, dependendo do caso, né? Vamos pegar só o RESP aqui, está errada, por isso remeto ao plenário para a gente, já na mesma oportunidade, julgar o recurso especial, que eu entendo que deve ser provido ou improvido. E neste caso, caberá sustentação oral, aonde o julgamento do agravo for feito pelo plenário conjuntamente com o RE e o RESP. Tá bom, pessoal? Era isso que a gente tinha para tratar hoje, né? Ficamos faltando apenas os embargos de divergência, que a gente trata na próxima aula, e assim que a gente terminar os embargos de divergência, acabaremos os nossos recursos em espécie. Muito obrigado, bom dia a todos, bons estudos.